O sol nasceu radiante no segundo dia de Marília no resort, tingindo o céu de tons dourados e laranjas que dançavam sobre as ondas calmas do mar. Da sacada de sua suíte, com uma xícara de café entre as mãos, ela contemplava o cenário, como quem encara um espelho de incertezas. A noite anterior, fora inquieta, menos sonhara com olhos verdes e risos disfarçados. Com a voz grave de Lucas ecoando entre as conchas da memória, a imagem dele rondava seus pensamentos como uma brisa insistente, impossível de ignorar. Vestiu um maiô preto de alças finas, simples e elegante. Colocou um vestido leve por cima e desceu em direção à praia. O resort ainda despertava. Poucas pessoas caminhavam pela areia. A maioria dormia após a noite de coquetéis. Ela gostava disso. A solidão, o silêncio, o som do mar dominando o mundo. Quando chegou à faixa molhada da praia, avistou Lucas novamente. Estava de pé, ao lado da torre de observação, observando o mar como um predador atento, tão à vontade naquele cenário quanto um pássaro no céu. Dessa vez, ele não esperou que ela se aproximasse. Achei que não fosse acordar tão cedo hoje. Doutora, menos, disse ele, com um sorriso largo que começava a provocar arrepios em sua espinha. Marília sorriu, tentando manter o tom casual. A praia não deixa ninguém dormir tarde, e eu não vim até aqui para perder o nascer do sol. Lucas desceu da torre num salto ágil, e caminhou até ela, sem pressa, sem cerimônia. Quer nadar hoje? Hoje. O mar está calmo. Posso te ensinar uns truques. Ela hesitou. O convite parecia inocente demais. Ou era apenas a voz interior alertando para o perigo? Acho que faz anos que não nado de verdade, disse, olhando para o mar. Ele aproximou-se. Mais um passo. Então você não conhece a liberdade do mar. Tá na hora. O coração de Marília bateu mais forte. Sentia-se viva de um jeito que não lembrava mais. Como se cada célula de seu corpo gritasse por algo novo. Intenso. Vem menos, disse Lucas, tirando a camiseta do uniforme e revelando o corpo definido, bronzeado, salpicado de gotas de suor sob o sol da manhã. Ela olhou em volta. Não havia ninguém. Perto? Vai ficar aí parada? A advogada medrosa? Provocou, rindo. Sem responder, tirou o vestido leve, revelando o maiô justo que modelava o corpo esguio e elegante. Lucas ergueu as sobrancelhas, impressionado. Está aprovada para o mar, disse. Dando um passo em direção à água, caminharam juntos até onde as ondas quebravam suaves. Ele entrou primeiro, com naturalidade, e estendeu a mão para ela. Por um instante, Marília hesitou. O toque dele poderia ser o começo de algo sem volta. Mas então, sem pensar, aceitou a mão estendida. A água morna subiu pelas coxas, pelo abdômen, pelos ombros. O corpo de Lucas tão perto, tão real. O mar os envolvia. Cúmplice silencioso do jogo proibido. Relaxa. Deixa a água te levar, disse ele, guiando-a com as mãos firmes na cintura. Ela fechou os olhos e se deixou flutuar, entregue ao contato quente e forte. O som das ondas, a respiração dele tão próxima, a brisa do mar misturando-se ao perfume da pele salgada. Marília riu, livre pela primeira vez em anos. Você nasceu para o mar, sussurrou Lucas, segurando-a de leve. Marília abriu os olhos. Os rostos estavam perigosamente próximos. Sentiu a tensão elétrica vibrando entre os corpos molhados, os olhares presos, as bocas tão próximas que bastaria um sopro para se tocarem. Mas ela recuou, o coração descompassado. Acho que já nadei o bastante por hoje, disse, voltando para a areia com passos rápidos. Lucas a seguiu, sorrindo satisfeito. Medrosa menos, repetiu, provocando. Marília vestiu o vestido de praia, com as mãos trêmulas. Algo dentro dela gritava para fugir, mas outra parte menos maior, mais viva, menos ansiava pelo perigo, pela novidade, pelo homem que a desafiava. Naquela tarde, voltou à espreguiçadeira na beira da piscina do resort, tentando ler um livro de direito internacional, mas a mente não se fixava em nenhuma linha. Os olhos percorriam as páginas, sem absorver uma palavra sequer. O corpo ainda sentia as mãos de Lucas em sua cintura, a água morna envolvendo-os como um segredo. Foi quando o celular tocou. Gustavo! Marília atendeu com um suspiro. Oi, você sumiu, disse ele. Seco. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Tá viva. Tô descansando, Gustavo. É isso que vim fazer. Desligar de tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Volta antes de sexta. O cliente japonês antecipou a reunião. Eu disse que preciso de tempo. Não volto antes do fim da semana. Não prolonga demais. Você sabe que essas viagens de autoconhecimento não resolvem nada. Antes que ela respondesse, ele desligou. Marília olhou o aparelho por longos segundos, o rosto fechado. A voz fria de Gustavo parecia vir de outro planeta, distante, sem calor, sem verdade. Que casamento era aquele? O que restava entre eles além de fachada? O som de passos na areia,
tirou-a dos pensamentos. Lucas, tudo certo com o marido? Perguntou ele, sentando-se de modo displicente na espreguiçadeira ao lado. Ela lancou-lhe um olhar cortante. Não é da sua conta. Ele sorriu, sem se abalar. Claro que não, mas às vezes os olhos contam mais que as palavras. Ela o encarou. Por um instante, desarmada. Por que se interessa pela vida de uma mulher casada, Lucas? Ele se inclinou para mais perto, a voz baixa e grave. Porque essa mulher casada olha para mim como quem quer esquecer que é casada. Marília sentiu o rosto queimar. As palavras dele a atravessaram como um raio. Quis se levantar, fugir, mas o corpo não obedeceu. Você se acha muito confiante, não é? Não. Só sinto o cheiro da mentira no ar. E você, tem cheiro de liberdade sufocada. A tensão crescia como uma tempestade contida. Marília respirou fundo. Eu vim descansar. Só isso. Lucas sorriu, levantando-se. Claro, mas se mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Ele se afastou, deixando no ar o perfume quente de sol e mar. Marília fechou os olhos. O coração disparado, a respiração curta. O desejo latejava sob a pele, abafado, inquieto. Sabia que aquele jogo era perigoso. Sabia que não devia brincar com fogo. Mas nunca, em todos os anos de casamento sentir-se tão viva, o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho intenso. As ondas quebravam suaves na praia deserta. O dia morria. E com ele morria também. A certeza que restava à noite traria respostas. Ou talvez, mais perguntas. A noite desceu suave sobre o resort, vestindo o céu de um azul profundo salpicado de estrelas. O som ritmado das ondas misturava-se ao canto distante dos grilos, compondo uma melodia que só os lugares afastados da civilização conseguem oferecer. Marília terminava de se arrumar diante do espelho de sua suíte. Um vestido leve e branco, quase transparente sob a luz morna do abajur. O batom discreto realçava os lábios cheios. O perfume floral adocicava o ar ao seu redor. Tentava convencer a si mesma de que aquele passeio noturno até o quiosque da praia era apenas para tomar um drink, talvez uma água de coco. Apenas, mas o coração desmentia a faça, a cada batida ansiosa, a cada respiração mais curta. Lucas, e esporava. Não havia convite explícito, nem mensagem, nem palavra final. Mas ela sabia, sentia no corpo, na pele, no calor estranho, que tomava conta de si desde o primeiro olhar trocado naquela areia quente. Desceu as escadas de madeira, caminhou pelo jardim iluminado por pequenas lanternas de chão, e logo seus pés pisavam novamente a areia fria da praia noturna. O quiosque era o único ponto de luz viva, na escuridão suave do lugar. Algumas poucas mesas ocupadas por casais dispersos, música instrumental suave ao fundo, cheiro de mar misturado com frutas frescas e rum. Ele estava lá, Lucas encostado, no balcão, camisa de linho aberta no peito bronzeado, copo de suco na mão, sorriso tranquilo. Quando viu Marília se aproximar, ergueu o copo num discreto brinde silencioso. Achei que não viesse, disse ele, sem disfarçar a satisfação na voz. Nem eu tenho certeza do que estou fazendo aqui, respondeu ela tentando manter o tom frio. Lucas deu um passo à frente, invadindo o espaço íntimo dela. A respiração de Marília acelerou sem que pudesse controlar. Está exatamente onde quer estar, sussurrou ele. Aqui! Comigo, ela desviou o olhar, desconcertada. Sentou-se num dos bancos altos do bar. Um gin tônica, por favor, pediu ao garçom. Lucas sentou-se ao lado, o joelho encostando de leve na coxa dela. Não sei se isso é prudente, murmurou Marília. Prudente? Ele sorriu, divertido. Prudente é morrer devagar numa vida sem sentido. Aqui você respira. Eu vejo isso nos seus olhos. O drink chegou. Ela deu um gole generoso, tentando sufocar a culpa que crescia, como erva daninha em seu peito. Conversaram por minutos que pareceram horas, sobre a infância dele numa vila de pescadores, sobre os processos difíceis que ela enfrentava no tribunal, sobre medos, sonhos, frustrações. O abismo entre suas realidades não diminuía o encanto. Ao contrário, tornava tudo mais proibido, mais saboroso. Por que me olha assim? Perguntou ela, incomodada com o olhar intenso dele. Porque você está linda. E por que estou me perguntando se devo fazer o que estou prestes a fazer? O quê? Ele não respondeu. Levantou-se lentamente e estendeu a mão. Vem comigo. O coração de Marília disparou. Ela sabia que não devia, que estava ultrapassando a fronteira sem volta, mas as pernas obedeceram antes da razão. Pegou a mão dele, quente, forte, e deixou-se guiar para trás do quiosque, numa área sombreada onde o brilho das lanternas não alcançava. Ali, o mundo inteiro se dissolveu. Não havia cidade, marido, carreira, lei, só o cheiro de sal, o som do mar e o calor do corpo de Lucas. Ele a encostou,
suavemente na parede de madeira do quiosque. Olhou fundo em seus olhos, buscando consentimento. Ela respondeu com um suspiro, entrecortado, as mãos pousando no peito dele quase sem perceber. O beijo aconteceu sem aviso. Urgente, faminto, como se décadas de desejo contido explodissem, naquele instante. A boca de Lucas devorando a dela, a língua quente explorando cada canto, os corpos se encaixando com perfeição, as mãos firmes deslizando pela cintura fina, subindo pelas costas, fazendo o vestido escorregar um pouco pelo ombro. Marília gemeu baixo, sentindo o mundo girar. O toque dele incendiava sua pele, despertava zonas esquecidas do seu corpo. Cada célula pulsava vida, desejo, pecado. Quando a boca de Lucas desceu para seu pescoço, ela gemeu novamente, os dedos cravando nas costas largas dele. Isso é loucura, murmurou, sem convicção. Então vamos enlouquecer juntos. Sussurrou ele, mordiscando-lhe o lóbulo da orelha. O som de vozes distantes trouxe de volta um fiapo de consciência. Marília emperoou, de leve, ofegante. Não aqui. Alguém pode ver. Ele sorriu malicioso. Então, amanhã, de manhã cedo, lá na enseada deserta, depois das pedras. Só nós dois. Sem testemunhas. Ela hesitou, o peito arfando. E se eu não for, vai menos, afirmou ele. Seguro. Você não resiste mais. Lucas afastou-se, ajustando a camisa, com um sorriso de vitória nos lábios. Marília ficou ali, encostada na madeira quente, o corpo vibrando, o coração descompassado. Voltou para o quarto, como quem flutua. No espelho do banheiro viu os lábios levemente inchados, os olhos brilhando com uma luz nova, selvagem. A culpa corroía sua mente, mas o desejo queimava no ventre com força incontrolável. Na cama enorme e vazia da suíte, rolou de um lado para o outro, os lençóis testemunhas de seu conflito. Pensava em Gustavo menos ausente, frio, mecânico. Pensava em Lucas menos calor, perigo, vida. A madrugada passou arrastada, insone, carregada de expectativa. Ao primeiro raio de sol, já vestia o maiô, e um vestido simples por cima. Saia de corpo, os pés nus na areia fria, o coração acelerado. A enseada deserta a esperava. Ele também. E com ele, o início do fim de sua vida antiga. O sol nascia devagar no horizonte, quando Marília pisou na areia úmida, caminhando em direção à enseada escondida além das pedras. O coração batia descompassado, a respiração presa no peito, como se cada passo fosse uma decisão sem volta. O vestido leve dançava com a brisa da manhã, e o som das ondas preenchia o silêncio cúmplice da praia deserta. Lucas a explorava, de pé sobre uma rocha baixa, o corpo atlético desenhado pela luz suave do amanhecer. Estava sem camisa, usando apenas um short de tecido leve, o bronzeado impecável e os cabelos desalinhados pelo vento. Ao vê-la, sorriu de lado, aquele sorriso malicioso que desde o primeiro dia despertava nela sensações esquecidas. Eu sabia que você viria menos, disse ele, descendo da pedra com agilidade felina. Marília parou a poucos passos dele, sentindo o calor subir pela pele exposta. Tudo em sua mente gritava que era loucura, pecado, traição. Mas o corpo ansiava por ele. Desejava o toque, o beijo, a entrega. Isso é errado, sussurrou, lutando contra a força que a puxava para ele. Lucas se aproximou devagar, sem pressa, os olhos verdes cravados nos dela. Nada que faz você se sentir viva pode ser errado, disse, com a voz rouca de desejo. As mãos dele tocaram de leve seus braços nus, deslizando até a cintura, puxando-a com suavidade irresistível. Marília não resistiu. Deixou-se levar, os corpos colados, o calor dele envolvendo-a como uma onda morna e infinita. O beijo veio intenso, profundo, faminto. As bocas se buscaram com avidez, as línguas dançando num compasso perfeito. Marília gemeu baixo, sentindo as mãos firmes de Lucas deslizarem pelas costas, contornarem as curvas do seu corpo, despertarem cada centímetro adormecido de sua pele. Ele a ergueu no colo com facilidade e a deitou sobre a areia fofa, protegida pela sombra das rochas. O vestido escorregou pelo corpo, revelando o maiô justo que moldava suas formas. Lucas contemplou-a por um instante, como quem admira uma obra rara e preciosa. Antes de beijar-lhe o colo, os ombros, o pescoço, cada pedaço de pele que encontrava, Marília arqueou o corpo sob ele, os dedos cravando nos ombros largos, as pernas entrelaçando-se nas dele. Sentia o desejo crescer como uma maré alta, invadindo-lhe a alma, afogando qualquer resquício de culpa ou razão. Quero você, Marília, sussurrou Lucas, a boca quente junto à orelha dela. Ela fechou os olhos, rendida. Então me toma, respondeu num sussurro rouco, carregado de entrega. O mundo desapareceu. Os corpos se uniram numa dança selvagem e intensa.
guiados apenas pelo desejo, pelo instinto, pela fome contida por dias de olhares, toques e palavras não ditas. Cada movimento, cada gemido, cada carícia incendiava ainda mais a pele, o sangue, o coração. O tempo se perdeu, quando enfim, os corpos repousaram sobre a areia quente, ofegantes, suados, satisfeitos. Marília sentiu uma paz estranha, uma liberdade, que há anos não experimentava. Lucas deitou-se ao lado dela, o braço forte envolvendo-a, o peito subindo e descendo devagar sob a luz dourada do sol. Eu sabia que você era minha desde o primeiro olhar. Menos, murmurou ele. Beijando-la. Cabelos. Ela sorriu, cansada, feliz, e ao mesmo tempo assustada. Isso não pode durar, Lucas. E isso, minha vida é longe daqui. Ele a fitou com um olhar intenso. Então fica. Esquece o mundo lá fora. Fica comigo. Marília fechou os olhos, sentindo o peso da realidade cair sobre os ombros. A imagem de Gustavo surgiu na mente, o marido frio, distante, incapaz de despertar nela um décimo da paixão que agora transbordava. Mas Gustavo ainda era seu marido. E o casamento, a carreira, a vida em São Paulo, tudo isso continuava lá, esperando por ela. Não posso, disse, triste. Isso é loucura. Lucas ergueu seu rosto com delicadeza, obrigando-a a encará-lo. Às vezes, Marília, única maneira de ser livre é enlouquecer de vez. Ela sorriu, sem forças para discutir. Passaram o resto da manhã deitados ali, abraçados, trocando beijos suaves, palavras sussurradas, carícias preguiçosas. O mundo se resumia àquela praia escondida, à brisa do mar, ao calor dos corpos juntos. Mas o tempo, cruel, como sempre, começou a cobrar seu preço. O celular de Marília vibrou insistentemente dentro da bolsa. Gustavo. O nome piscava na tela, lembrando-a de quem era, de onde viera, do que estava arriscando. Ela suspirou fundo e atendeu onde volca. Ista? Perguntou Gustavo, a voz dura do outro lado da linha. Tentei falar com você a manhã inteira, caminhando na praia. Respondeu, a voz vacilante. Sem sinal, volto amanhã. Antecipei a reunião. Quero você, em São Paulo, até sexta. Tá ouvindo sim. Sussurrou. Lucas a observava em silêncio, lendo nos olhos dela cada palavra dita, cada mentira mal contada. Não some de novo, Marília. Não estraga tudo, disse Gustavo antes de desligar. Ela largou o celular na areia, o peito apertado. Ele vem amanhã, menos, murmurou, o medo crescendo. Lucas acariciou-lhe o rosto. Então hoje é só nosso. Esquas, esquece tudo. Marília fechou os olhos, doxando-se levar mais uma vez pelo toque dele, pelo calor da pele, pelo cheiro de mar e sal. Sabia que aquilo não podia durar. Sabia que estava vivendo um sonho breve, frágil, perigoso, mas, enquanto o sol brilhava, e as ondas sussurravam segredos antigos, nada mais importava além daquele instante. O instante em que traiu tudo o que era, tudo o que jurara, tudo o que construiu, e jamais seria a mesma depois disso. O calor da manhã seguinte não foi suficiente para aquecer o coração gelado de Marília. Despertou sozinha em sua suíte luxuosa do resort. O som das ondas quebrando na praia como um lembrete incessante da loucura que cometera na véspera. A brisa salgada que entrava pela janela já não trazia liberdade. E a culpa a noite anterior. Parecia um sonho distante, nebuloso, irreal. O toque de Lucas, seus beijos, a pele colada dela sobre a areia morna, menos, tudo ainda vibrava em seu corpo, mas em sua mente se transformava em peso, em dúvida, em medo. O celular no criado mudo piscava com notificações, ligações de Gustavo, mensagens não lidas, a vida real batendo à porta. Sentou-se na beira da cama, a cabeça entre as mãos. O espelho do quarto refletia uma mulher estranha, de olhos brilhantes, rosto cansado, lábios mordidos pela paixão proibida. Aquela não era a Marília que construíra uma carreira sólida no direito empresarial, que negociava contratos milionários sem piscar. Era outra mulher, selvagem, incontrolável, capaz de destruir tudo em nome de um desejo impensado. Levantou-se num impulso. Foi até a varanda. Lá embaixo, no pátio do resort, viu Lucas passando com um uniforme de salva-vidas, conversando com um dos funcionários da piscina. O coração disparou. Ele parecia tão calmo, tão seguro, como se a noite mágica entre os dois não tivesse consequências. Como se fosse apenas mais uma conquista fácil, um passatempo de verão. Aquela certeza a feriu. Vestiu-se apressada, com um vestido leve, prendeu o cabelo num coque desleixado e desceu até o restaurante para o café da manhã. Sentou-se sozinha, numa mesa de canto, longe dos outros hóspedes. O apetite, antes voraz, desaparecera. Apenas mexia no suco de laranja com a colher, o olhar perdido na espuma dourada. Pensando em mim, sussurrou uma voz quente atrás dela. Lucas. Ele surgiu, ao seu lado, o sorriso tranquilo nos lábios.
Os olhos verdes iluminados pela luz da manhã, não devia vir aqui. Disse ela sem encará-lo. Por quê? Tem medo de alguém descobrir o quanto foi bom ontem? Marília fechou os olhos, sentindo o rubor subir ao rosto. Para você foi só mais uma aventura. Não foi. Ele inclinou-se até o ouvido dela. Foi tudo. Menos isso. O calor da respiração dele na pele exposta arrepiou-lhe a nuca. Para mim também, foi real, Marília. Você acha que eu me deito na areia com qualquer mulher casada que aparece por aqui? Ela mordeu o lábio, confusa. Não sabia se acreditava. Não sabia se queria acreditar. Preciso pensar. Disse, levantando-se bruscamente. Preciso ficar sozinha. Lucas não insistiu. Deixou-a partir com o último olhar intenso, carregado de promessas não ditas. Amanhã arrastou-se lenta. Marília caminhou pela praia deserta, os pés descalços na areia morna, os olhos perdidos no horizonte. Pensava em Gustavo. Em São Paulo, no escritório de advocacia, nas reuniões frias, nos processos intermináveis. E pensava em Lucas menos no corpo quente, no sorriso safado, no jeito de quem não pedia licença para entrar na vida de alguém. Quando o celular vibrou, o coração gelou. Gustavo atendeu com a respiração presa. Oi, Marília. O que está acontecendo com você? A voz dele soava irritada, desconfiada, estranha, distante. Eu conheço você. Tá me escondendo alguma coisa? Ela engoliu em seco. Claro que não, Gustavo. Só tô cansada. Precisava desse tempo. Você sabe disso. Amanhã, tô aí. Vamos conversar, pessoalmente. Prepare-se. A ligação cortou, deixando o ar pesado ao redor dela. O medo apertou-lhe o peito. O marido desconfiava. E se descobrisse? E se soubesse da traição? A carreira dela acabaria. O casamento menos mesmo morno, mesmo falido, implidério do Vés. A reputação impecável de Marília seria arrastada pela lama. Voltou correndo para o quarto. Fechou a porta, encostou-se nela, os olhos marejados. O que eu fiz? Meu Deus! Sussurrou para o vazio. As lágrimas vieram quentes, silenciosas. O arrependimento começava a mostrar suas garras afiadas. O prazer da véspera agora pesava como chumbo em seu peito. Mas era tarde demais. A tarde caiu pesada. O céu antes límpido nublou-se, e o vento soprava mais forte, prenúncio de tempestade. Marília permanecia trancada no quarto, debatendo-se com os próprios pensamentos. Não atendeu às batidas suaves na porta. Sabia que era Lucas. Não queria vê-lo. Não podia. Mas ele entrou mesmo assim. Marília chamou, fechando a porta atrás de si. Ela não respondeu. Estava sentada na poltrona, os joelhos encolhidos, o olhar perdido na janela. Eu não devia ter deixado você ir embora hoje de manhã, disse ele, aproximando-se devagar. Sai daqui, Lucas. Por favor, murmurou. Ele ajoelhou-se à sua frente, segurando-lhe as mãos frias. Honra para mim, por favor. Marília ergueu o rosto. As lágrimas ainda brilhavam nos olhos castanhos. Eu destruí minha vida menos, sussurrou. Gustavo, vai saber. Vai acabar com tudo. E isso te assusta por quê? Porque vai perder um casamento sem amor? Um marido que não te olha mais como mulher. Não é tão simples. Não posso. Não devo. Lucas aproximou o rosto do dela. Os olhos verdes intensos. O que você quer, Marília? De verdade? Ela hesitou. O coração batia acelerado. As mãos tremiam. Eu queria ser livre. Mas não sou. Ele sorriu com tristeza. Você já é. Só não percebeu ainda. O som do trovão cortou o ar. A tempestade finalmente, rompendo o céu nublado. O vento entrou pela varanda aberta, espalhando papéis e cortinas. Lucas a puxou pela mão. Ergueu-a da poltrona. Vem comigo. Vamos nadar na chuva. Ela arregalou os olhos, confusa. Tá louco? Sim. Louco por você. Sem dar tempo para protestar, levou-a pela varanda, descendo as escadas até a areia. A chuva caía grossa, quente, lavando a pele, os cabelos, as roupas. Lucas girou-a nos braços, rindo, girando sob a tempestade como dois amantes perdidos no mundo. Marília riu também, libertando o medo, o peso, a culpa. Eu te odeio, disse, entre risos e lágrimas. Eu te adoro, respondeu ele, puxando-a para um beijo molhado intenso. Desesperado alheio sob a fúria da tempestade, ela esqueceu tudo: o marido, o escritório, as promessas. Só havia Lucas, o mar, o vento, a água. Por um instante foi feliz, mas a tempestade não duraria para sempre. Amanhã, Gustavo chegaria, e com ele, o mundo real. O preço da paixão começaria a ser cobrado. O calor da manhã seguinte não foi suficiente para aquecer o coração gelado de Marília. Despertou sozinha em sua suíte luxuosa do resort. O som das ondas quebrando na praia como um lembrete incessante da loucura que cometera na véspera. A brisa salgada que entrava pela janela já não trazia liberdade,
3 e a culpa a noite anterior. Parecia um sonho distante, nebuloso, irreal. O toque de Lucas, seus beijos, a pele colada dela sobre a areia morna menos, tudo ainda vibrava em seu corpo, mas em sua mente se transformava em peso, em dúvida, em medo. O celular no criado mudo piscava com notificações, ligações de Gustavo, mensagens não lidas, a vida real batendo à porta. Sentou-se na beira da cama, a cabeça entre as mãos. O espelho do quarto refletia uma mulher estranha, de olhos brilhantes, rosto cansado, lábios mordidos pela paixão proibida. Aquela não era a Marília que construíra uma carreira sólida no direito empresarial, que negociava contratos milionários sem piscar. Era outra mulher, selvagem, incontrolável, capaz de destruir tudo em nome de um desejo impensado. Levantou-se num impulso. Foi até a varanda, lá embaixo, no pátio do resort. Viu Lucas passando com um uniforme de salva-vidas, conversando com um dos funcionários da piscina. O coração disparou. Ele parecia tão calmo, tão seguro, como se a noite mágica entre os dois não tivesse consequências. Como se fosse apenas mais uma conquista fácil. Um passatempo de verão. Aquela certeza a feriu. Vestiu-se apressada, com um vestido leve. Prendeu o cabelo num coque desleixado e desceu até o restaurante para o café da manhã. Sentou-se sozinha, numa mesa de canto, longe dos outros hóspedes. O apetite, antes voraz, desaparecera. Apenas mexia no suco de laranja com a colher, o olhar perdido na espuma dourada. Pensando em mim, sussurrou uma voz quente atrás dela. Lucas. Ele surgiu. Ao seu lado, o sorriso tranquilo nos lábios. Os olhos verdes iluminados pela luz da manhã. Não devia vir aqui, disse ela sem encará-lo. Por quê? Tem medo de alguém descobrir o quanto foi bom ontem? Marília fechou os olhos, sentindo o rubor subir ao rosto. Para você foi só mais uma aventura. Não foi. Ele inclinou-se até o ouvido dela. Foi tudo. Menos isso. O calor da respiração dele na pele exposta arrepiou-lhe a nuca. Para mim também, foi real, Marília. Você acha que eu me deito na areia com qualquer mulher casada que aparece por aqui? Ela mordeu o lábio, confusa. Não sabia se acreditava. Não sabia se queria acreditar. Preciso pensar, disse, levantando-se bruscamente. Preciso ficar sozinha. Lucas não insistiu. Deixou-a partir com o último olhar intenso, carregado de promessas não ditas. A manhã arrastou-se lenta. Marília caminhou pela praia deserta, os pés descalços na areia morna, os olhos perdidos no horizonte. Pensava em Gustavo, em São Paulo, no escritório de advocacia, nas reuniões frias, nos processos intermináveis, e pensava em Lucas menos no corpo quente, no sorriso safado, no jeito de quem não pedia licença para entrar na vida de alguém. Quando o celular vibrou, o coração gelou. Gustavo atendeu com a respiração presa. Oi, Marília. O que está acontecendo com você? A voz dele soava irritada, desconfiada, estranha, distante. Eu conheço você. Tá me escondendo alguma coisa? Ela engoliu em seco. Claro que não, Gustavo. Só tô cansada. Precisava desse tempo. Você sabe disso. Amanhã, tô aí. Vamos conversar, pessoalmente. Prepare-se. A ligação cortou, deixando o ar pesado ao redor dela. O medo apertou-lhe o peito. O marido desconfiava. E se descobrisse? E se soubesse da traição? A carreira dela acabaria. O casamento menos mesmo morno, mesmo falido, implidério do Vés. A reputação impecável de Marília seria arrastada pela lama. Voltou correndo para o quarto. Fechou a porta, encostou-se nela, os olhos marejados. O que eu fiz? Meu Deus! Sussurrou para o vazio. As lágrimas vieram quentes, silenciosas. O arrependimento começava a mostrar suas garras afiadas. O prazer da véspera agora pesava como chumbo em seu peito. Mas era tarde demais. A tarde caiu pesada. O céu antes límpido nublou-se, e o vento soprava mais forte, prenúncio de tempestade. Marília permanecia trancada no quarto, debatendo-se com os próprios pensamentos. Não atendeu às batidas suaves na porta. Sabia que era Lucas. Não queria vê-lo. Não podia. Mas ele entrou mesmo assim. Marília chamou, fechando a porta atrás de si. Ela não respondeu. Estava sentada na poltrona, os joelhos encolhidos, o olhar perdido na janela. Eu não devia ter deixado você ir embora hoje de manhã, disse ele, aproximando-se devagar. Sai daqui, Lucas. Por favor, murmurou. Ele ajoelhou-se à sua frente, segurando-lhe as mãos frias. Honra para mim, por favor. Marília ergueu o rosto. As lágrimas ainda brilhavam nos olhos castanhos. Eu destruí minha vida menos, sussurrou. Gustavo, vai saber. Vai acabar com tudo. E isso te assusta por quê? Porque vai perder um casamento sem amor? Um marido que não te olha mais como mulher. Não é tão simples. Não posso. Não devo. Lucas aproximou o rosto do dela. Os olhos verdes intensos,
O que você quer, Marília, de verdade? Ela hesitou. O coração batia acelerado. As mãos tremiam. Eu queria ser livre, mas não sou. Ele sorriu com tristeza. Você já é, só não percebeu ainda. O som do trovão cortou o ar. A tempestade finalmente, rompendo o céu nublado. O vento entrou pela varanda aberta, espalhando papéis e cortinas. Lucas a puxou pela mão. Ergueu-a da poltrona. Vem comigo, vamos nadar na chuva. Ela arregalou os olhos, confusa. Tá louco? Sim, louco por você. Sem dar tempo para protestar, levou-a pela varanda, descendo as escadas até a areia. A chuva caía grossa, quente, lavando a pele, os cabelos, as roupas. Lucas girou-a nos braços, rindo, girando sob a tempestade como dois amantes perdidos no mundo. Marília riu também, libertando o medo, o peso, a culpa. Eu te odeio, disse, entre risos e lágrimas. Eu te adoro, respondeu ele, puxando-a para um beijo molhado e intenso. Desesperado alheio sob a fúria da tempestade, ela esqueceu tudo: o marido, o escritório, as promessas. Só havia Lucas, o mar, o vento, a água. Por um instante foi feliz, mas a tempestade não duraria para sempre. Amanhã, Gustavo chegaria, e com ele, o mundo real. O preço da paixão começaria a ser cobrado. O dia amanheceu cinzento. A tempestade da noite anterior deixara o ar pesado, o cheiro de sal e terra molhada, impregnando cada canto do resort. Marília despertou cedo, os olhos inchados, o corpo cansado, sentia-se como uma prisioneira aguardando. O celular repousava sobre o criado mudo, inerte, mas carregado de expectativas. Gustavo chegaria a qualquer momento. Ela se arrastou até a varanda e avistou o carro preto que acabava de estacionar na entrada do hotel. Dele desceu Gustavo, impecável como sempre, camisa social azul clara, calça de linho bege e sapatos caros, que afundavam levemente na areia do caminho. O olhar dele, frio e calculista, varreu o pátio, até encontrar o andar da suíte dela. Por um segundo, seus olhos se cruzaram menos e Marília sentiu o estômago gelar. Sabia que o marido viera para mais que uma simples visita. Ele desconfiava. Talvez já soubesse. O modo como falara no telefone dias antes. O tom duro, as exigências sem sentido. Não era coincidência. Ela se virou, correu ao banheiro, lavou o rosto, prendeu os cabelos num coque apressado e vestiu. Um vestido leve e discreto, tentando esconder o tumulto interior. O espelho refletia uma mulher diferente. Não a advogada firme e respeitada de São Paulo, mas uma mulher que traíra, que se entregara ao desconhecido e agora pagava o preço. A campainha tocou. Marília sentiu o peito apertar, espairufando. Antes de abrir a porta, Gustavo entrou sem cerimônia, o olhar varrendo o quarto com frieza calculada. Bela vista menos, comentou secamente, fitando o mar pela varanda. Lugar perfeito para esquecer da vida real. Ela permaneceu calada, esperando. Então, vai me contar o que está acontecendo? Ele virou-se para ela, os olhos estreitos. Ou vou ter que adivinhar. Não aconteceu nada, Gustavo. Eu precisava de tempo. Só isso, tentou disfarçar, mas a voz tremeu. Ele avançou um passo, o rosto a centímetros do dela. Você pensa que sou idiota? Acha que não percebi o jeito como você fala ao telefone? Como desliga apressada? Sussurrou entre os dentes. Quem é ele, Marília? O coração disparou. As pernas fraquejaram. Ninguém. Não tem ninguém. Gustavo riu sem humor. Não minta pra mim. Eu vi. Ele ergueu o celular, mostrando uma foto na tela. Marília congelou. Era ela, na areia com Lucas, sorrindo. O vestido leve, o corpo próximo demais do salva-vidas. Um amigo do resort. Só isso, disse, tentando soar firme. Amigo? Amigo não segura na cintura assim, Marília. Nem olha desse jeito. Silêncio. A respiração dela presa na garganta. Dormiu com ele? Perguntou Gustavo. A voz fria. Perigosa. Ela baixou os olhos. Não respondeu, merda. Ele passou as mãos no rosto, irritado. Você acabou com tudo por causa de um solve-vidas de praia? Você nunca ligou pra mim, Gustavo. Desabafou, com a voz embargada. Anos vivendo ao seu lado como uma sombra. Você nem me enxergava mais. Ele a olhou com desprezo. E por isso você se jogou no primeiro vagabundo que te sorriu bonito? A bofetada moral doeu mais que qualquer tapa físico. As lágrimas surgiram nos olhos de Marília. Eu não planejei isso. E.U.S. Só queria me sentir viva de novo. Parabéns. Conseguiu. E acabou com o casamento junto. Ele caminhou pela suíte como um animal enjaulado. O olhar sombrio, a raiva contida no corpo tenso. Sabe o pior, Marília? Disse por fim, parando. Diante Dayla. Eu teria entendido se fosse alguém do seu mundo. Um advogado, um sócio. Mas um salva-vidas? Um Zé ninguém de areia e mar? Ela sentiu a vergonha queimar a pele.
Ele me deu o que você nunca deu, Gustavo. Atenção, desejo. Vida. Ele riu amargo. E o que vai fazer agora? Vai ficar com ele? Abandonar tudo? A carreira? O nome? Silêncio. Não é tão simples, sussurrou. Claro que não é, porque no fundo você sabe que ele não tem nada a oferecer além de corpo e sol. E quando a viagem acabar? Quando o avião te levar de volta para São Paulo? As palavras dele cravaram fundo. Marília sabia que eram verdadeiras. A aventura com Lucas não passava daquilo. Uma fuga temporária. Um delírio de liberdade em meio à prisão da rotina. Mas a realidade era fria, implacável. Volto amanhã cedo para São Paulo. Você decide se vem comigo ou não, disse Gustavo, pegando a mala. Se não vier, boa sorte com sua nova vida de fantasia. Ele saiu, batendo a porta. Marília afundou na poltrona, o rosto entre as mãos, o peito apertado. Lágrimas escorriam silenciosas. As palavras de Gustavo ecoavam sem piedade. Lucas apareceu minutos depois, entrando pela varanda aberta. Ele te machucou? Perguntou, agitado. Ela ergueu os olhos, tristes. Não fisicamente. Exclamei. Verdade que verdade? A de que isso aqui, nós dois, não existe fora desse lugar. Lucas adiou Rus, diante dela, segurando-lhe o rosto. Existe sim. Se você quiser, larga ele. Fica, a gente pode ter uma vida de verdade. Ela sorriu triste. Que vida, Lucas? Eu sou advogada em São Paulo. Você vive nesse resort. Somos de mundos diferentes. Eu não me importo, mas eu me importo, sussurrou, acariciando-lhe o rosto. E você também vai se importar quando cansar dessa fantasia. Ele baixou os olhos, em silêncio. Marília levantou-se, caminhou até a varanda. O mar estava calmo, o céu limpando aos poucos. A brisa tocou seu rosto, trazendo o cheiro de liberdade. E de despedida, foi lindo, Lucas. Mas foi só isso, um sonho de verão. Ele aproximou-se, abraçando-a por trás. Não quero te perder. Você nunca me teve de verdade, sussurrou. Ficaram assim, abraçados em silêncio, enquanto o sol começava a se pôr. O fim se aproximava. E ela sabia. Amanhã, partiria. Mas aquela noite, aquela última noite, ainda era deles. A última chama antes da escuridão. Perfeito? Aqui está o capítulo 7 completo da história, entre ondas e mentiras, mantendo o tom emocional, denso e carregando mais de 7.000 caracteres. Capítulo 7 menos o último. Adeus. A noite caiu preguiçosa sobre o resort, vestindo de um azul profundo, cortado apenas pela luz tímida das estrelas, e pela lua crescente, que surgia solitária acima do mar calmo. Na suíte de Marília, o silêncio era espesso, pesado, quase sufocante. Ela estava deitada na cama, os olhos abertos, fixos no teto. O pensamento girando como uma espiral sem fim. O dia fora longo, doloroso, cheio de despedidas veladas. Gustavo não aparecera mais. Partira para o aeroporto como prometera sem olhar para trás. Sua mensagem breve no celular ainda piscava. Parto às 7 horas. Se decidir salvar sua vida de verdade, me encontre no portão 12. Mas ela sabia, mesmo que quisesse voltar para São Paulo e fingir que nada acontecera, jamais conseguiria ser a mesma mulher que ele conheceu. A culpa pesava demais. A dúvida também, do lado do forró. Batidas suaves soaram na varanda. Um vulto aproximava-se em silêncio. Era Lucas. Marília virou-se lentamente, sem surpresa. Sabia que ele viria. Sabia que aquela noite seria o desfecho, o derradeiro momento antes do fim. Ele entrou pela varanda, camisa de linho aberta, pés descalços, cabelo desalinhado pelo vento quente da noite. Os olhos verdes brilharam à luz da lua, refletindo uma tristeza contida. Não consegui dormir, disse ele baixinho. Precisava ver você uma última vez. Ela se ergueu devagar, sentando-se na cama. Estava de camisola leve, o cabelo solto sobre os ombros, o rosto cansado, mas ainda absurdamente linda aos olhos dele. Eu também não consegui, respondeu, a voz rouca de emoção. Lucas aproximou-se, ajoelhou-se diante dela, segurou suas mãos, apertando-as contra o peito nu. Não vá embora amanhã, implorou. Fica comigo, Marília, a gente dá um jeito, e eu largo tudo. Posso ir para São Paulo, posso fazer qualquer coisa. Só não me deixa. Os olhos dela se encheram de lágrimas. A voz falhou. Lucas, você é jovem, livre. O mundo é seu. Você não precisa de mim. Não dessa forma. Ele negou com a cabeça. Preciso sim. Nunca precisei tanto de alguém. Desde aquela manhã em que você pisou nessa praia, eu soube. Você mudou tudo. Ela acariciou o rosto dele com ternura, os dedos deslizando pela barba. Rala. Você foi o meu escape. Meu sonho impossível. A fuga de uma vida sufocante. Mas também meu erro. Meu maior erro, não diz isso? Murmurou ele, a dor estampada no olhar.
É verdade, Lucas. Eu traio o homem que, por mais frio que seja, esteve ao meu lado anos. Desonrei a mim mesma. Não posso continuar te enganando também. Ele baixou a cabeça. Derrotado, então. É isso. Acabou? Marília se inclinou e beijou-o suavemente. Demoradamente. Um beijo de despedida sem desejo carnal, mas carregado de melancolia, de arrependimento, de amor impossível. Nunca vai acabar aqui. Sussurrou, tocando o próprio peito. Mas acabou na vida real. Lucas fechou os olhos lutando contra as lágrimas. Deixa eu passar essa última noite com você? Pediu. A voz embargada. Sem promessas, sem futuro. Só, nós dois. Agora, ela hesitou por um segundo, então assentiu. Sem palavras, ele a tomou nos braços carregando-a até a varanda. Deitaram-se na rede grande de vime, os corpos entrelaçados sob o céu aberto. A brisa do mar acariciava suas peles. O som das ondas era a única testemunha da entrega silenciosa, do amor proibido que queimava pela última vez. Lucas beijava-lhe os ombros, o pescoço, os lábios com devoção quase religiosa. Não havia urgência, menos apenas ternura, desejo contido, despedida lenta. Marília segurava o rosto dele entre as mãos, contemplando cada traço como quem grava um quadro na memória para sempre. Fizeram amor ali mesmo, sob o véu da noite, como dois amantes condenados a partir. Sem culpa, sem pressa, apenas calm, certeza amarga de que aquela era a última vez. Quando o prazer os preencheu, vieram as lágrimas. Marília chorava em silêncio, o rosto escondido no peito de Lucas. Ele acariciava-lhe os cabelos, sussurrando promessas vazias que ambos sabiam que jamais se cumpririam. A madrugada avançou. Quando o sol nasceu, "Volca vai e hembra", disse ele, com a voz rouca. Ela sentiu, os olhos perdidos no horizonte. "Vou. Preciso ir. Preciso reconstruir o que restou da minha vida." "E eu?" ele perguntou. A dor evidente no olhar. Marília sorriu triste. "Você vai viver, Lucas. Vai conhecer outras mulheres, outras paixões. Vai esquecer de mim." Ele não respondeu. Apertou-a contra o peito, como se pudesse prendê-la. "Olhe para sempre o céu." Clareou lentamente, tingindo o mar de dourado. Os primeiros pássaros começaram a cantar. O novo dia chegava menos, e com ele, o fim. Marília levantou-se devagar, vestiu o vestido simples da noite anterior, ajeitou o cabelo desalinhado. Olhou Lucas pela última vez, deitado na rede, os olhos marejados, o sorriso triste nos lábios. "Adeus", Lucas disse. A voz firme. Apesar do coração partido, ele estendeu a mão, mas não insistiu. Sabia que nada podia mudar, o inevitável. Ela saiu pela varanda, desceu as escadas de madeira pela última vez. No saguão do resort, o carro já esperava para levá-la ao aeroporto. A mala arrumada, os documentos em ordem. A vida real a chamava de volta. No portão 12 do aeroporto, Gustavo aguardava de braços cruzados, o olhar duro, impaciente. Quando a viu aproximar-se, ergueu uma sobrancelha, decidiu voltar. Então Marília respirou fundo, decidi enfrentar o que eu fiz. E recomeçar. Se for possível. Ele não respondeu de imediato, apenas virou-se e caminhou em direção ao embarque. Ela olhou para trás uma última vez. O mar brilhava distante, o resort ficando pequeno no horizonte. Lucas, seu sorriso, Sus, Pai-os, agora eram apenas lembrança. A lágrima silenciosa que desceu por sua face foi o único sinal de que, lá dentro, o coração ainda doía, mas era hora de seguir em frente. O passado ficava naquela praia, o futuro, incerto, começava ali. O avião cortava suavemente as nuvens sobre o Atlântico, rumo a São Paulo. Na poltrona junto à janela, Marília mantinha os olhos fixos no horizonte distante, onde o azul do céu encontrava o cinza do infinito. Gustavo ao lado, lia uma revista, de economia, calado, sem sequer tocá-la durante o voo. O silêncio entre eles era espesso, frio, quase sólido, menos como um muro erguido pelas mentiras, pelas mágoas e pelas verdades não ditas. Mas dentro dela, tudo estava diferente. Marília não era mais a mulher que embarcara dias antes, rumo àquele resort paradisíaco. A Marília de agora carregava cicatrizes frescas, desejos despertos, culpas esmagadoras. Carregava também uma certeza nova. Precisava mudar para si mesma, não para Gustavo. A aterrissagem foi tranquila. Pegaram um táxi até o apartamento amplo e impessoal que dividiam havia anos. Ao entrar, o cheiro familiar da madeira encerada e do couro dos móveis a envolveu, trazendo memórias de noites frias, de jantares silenciosos, de uma vida pautada pela rotina sufocante. Gustavo largou a mala no canto da sala e virou-se para ela. "Vamos conversar", disse, a voz firme. Ela o encarou com calma. Não fugiria mais. "Sim, vamos." Sentaram-se no sofá de couro branco,
frente a frente, por alguns segundos. O som dos carros na rua lá embaixo foi tudo que se ouviu. Eu preciso saber, começou ele. Por que você fez isso? Ela respirou fundo. Porque há anos eu não me sinto viva. Gustavo, porque há anos você olha através de mim como se eu fosse uma peça de decoração. Porque a única vez, em muito tempo, que um homem me tocou com desejo, foi lá. Naquele lugar, com ele. Ele a fitou, impassível. E você acha que a culpa é só minha? Marília baixou os olhos. Não, eu também me perdi. No trabalho, na rotina, no medo. Eu permiti que nós dois morrêssemos por dentro. E busquei no Lucas uma saída que não existia. Silêncio. Você se arrepende? Perguntou ele por fim. As palavras pesaram. Ela ergueu os olhos, firmes. Não me arrependo de ter sentido, de ter vivido, de ter acordado, mas me arrependo de ter te traído em segredo, de não ter tido coragem de dizer o quanto eu estava infeliz. Ele recostou-se no sofá, pensativo. Eu te traí também, Marília. Não com outra mulher, mas com o abandono, com a frieza, com o desprezo. Ela o olhou surpresa. Por que nunca me disse? Porque achei que era assim que casamentos funcionavam depois de tantos anos. Distância, silêncio, conforto. Nunca imaginei que isso te matava por dentro. Ela sorriu triste. Estava matando nós dois. O silêncio que se seguiu não foi hostil, foi reflexivo, quase cúmplice. Pela primeira vez em muito tempo, se olhavam de verdade. O que você queer agora? Perguntou Gustavo. Marília Lavanto-Sei caminhou até a janela, fitando a cidade cinzenta sob o entardecer. Quero tempo. Quero cuidar de mim. Quero encontrar sentido além do trabalho, além da aparência, além da rotina. Se isso vai incluir você, ainda não sei. Ele se levantou também, aproximou-se devagar. Eu não sou o mesmo de antes, Marília. Essa história me fez ver coisas que eu não queria enxergar. Se você quiser tentar, de um jeito novo, estou disposto. Ela virou-se, surpresa. Você? Disposto, ele sorriu, cansado. Talvez eu também precise reaprender a viver. Por um momento, o peso saiu dos ombros dela. Talvez houvesse uma chance. Dias se passaram. As reuniões no escritório retomaram, os processos, os e-mails, mas Marília agora saía para caminhar sozinha no parque. Frequentava aulas de yoga, lia romances esquecidos na estante. Voltou a pintar aquarelas, o antigo prazer da juventude. Aos poucos, sentia a alma desatar os nós do passado. Lucas ligou. Uma vez, o número apareceu na tela do celular numa noite de quarta-feira. O coração dela disparou. Atendeu. Alô, Marília. A voz dele, rouca, cheia de saudade. Só queria saber se você está bem. Ela sorriu. Com ternura? Estou. Tentando ser inteira de novo. Sinto sua falta menos. Confessou ele. Eu também sinto. Sempre vou sentir. Mas essa história foi um verão lindo. E só? Do outro lado, silêncio. Cuida do Volca, Lucas. Vive tua vida. Um dia. Quem sabe? Ele suspirou. Quem sabe? Desligaram. Marília olhou o telefone por um instante. Depois o deixou de lado. Na sala, Gustavo preparava café. De avental rabito novo. Sorriu ao vê-la. Vai querer também? Ela riu leve. Sim, por favor. Talvez não houvesse finais perfeitos, mas havia recomeços. E Marília enfim aceitava isso. A maré virara, ela não era mais prisioneira do passado. Nem do erro, nem da culpa. Era, pela primeira vez em anos, dona de si. O som do telefone tocando ficou para trás. O cheiro do café fresco, o sol da manhã e o sorriso, tímido de Gustavo, enchiam o apartamento de esperança. E o mar que tanto a marcou, agora morava nela, para sempre.